Conheci Maruja na década de 80, numa circunstância muito particular. Ela me procurou para fazer sua análise. Evidentemente, não vou falar do trabalho analítico, mas do meu olhar para o trabalho dessa artista tão interessante. O que sempre me chamou a atenção no trabalho da Maruja foi a sua relação com as cores. E claro, eu tive a oportunidade de, conversando com ela, saber que lugar essas cores ocupavam na história dela. A relação dela com as cores certamente tinha a ver com o modo como ela enxergava o mundo e o modo como ela se relacionava não só com esse mundo que ela via, mas com o mundo que ela trazia dentro dela, a história dela. E me faz pensar no olhar infantil, o olhar da criança. A criança, até uma certa idade, como ela não tem censura, ela vê determinados matizes da mesma cor que o adulto não vê. Uma criança vê o mundo, né, sem censura em relação a esse universo, né, de cores, a esse espanto que é estar na cena do mundo. Porque quando se entra na norma, você perde essa liberdade, né? Essa liberdade de olhar, né? Sem censura. E eu acho que isso é muito visível no trabalho dessa artista. E eu penso que essa delicadeza que a gente pode observar nesse trabalho super sofisticado que é o trabalho dessa artista, certamente tem a ver com o modo como ela conseguiu domar a violência, a força do que ela trazia da sua história e da sua relação com as cores. É muito interessante observar no desenvolvimento do trabalho da artista o modo como ela vai cada vez mais lançando mão, não só de vários matizes, mas sobretudo o modo como ela vai trabalhando as várias consistências, né? Até chegar à última parte do trabalho dela, as colagens, os tecidos que ela usou para justamente dar lugar ao sentimento que ela trazia dentro dela. Acho que é importante situar o que eu percebo no trabalho dessa artista como uma transliteração do universo, né, das cores que ela traz como memória, que a gente pode chamar de memória original, como esse sujeito muito precocemente lá na sua terra, no seu país, né, percebia o seu mundo, o seu universo, e como ela, de memória, coloca aquilo que é esse universo interior no seu trabalho artístico. O que me parece que é emocionante para quem olha o trabalho da Maruja é perceber, é encontrar na obra um olhar interior, né? O seu próprio olhar, né? Sem muita, de certo modo, despido de censura. E tem certas cores que são muito pregnantes no trabalho da Maruja, sobretudo os vermelhos, os laranjas, os amarelos, os azuis que entraram um pouco depois, mas percebo que ela encontra tonalidades que não são muito evidentes, que talvez a gente não visse se ela não nos mostrasse.
né? E isso eu acho o bonito do trabalho dela, essa sutileza de olhar para si mesma, olhar para dentro e mostrar alguma coisa que é, de certo modo, não só a memória original desse sujeito Marurra, mas que é, de certo modo, a memória de todos nós. Uma certa alegria, uma liberdade, né, de enxergar coisas, e nesse sentido os primeiros trabalhos e os trabalhos talvez da década de 80 que eu conheci bem e do início da década de 90 que eu pude acompanhar, mostram com muita clareza isso, o privilégio das cores sobre as formas. E mesmo os trabalhos posteriores, os últimos trabalhos inclusive, que eu tive a oportunidade de ver porque você me mostrou, as formas que se apresentam, elas são secundárias à evidência das cores. Realmente é curioso o fato de que ela só conseguia ver o que ela precisava modificar, o que ela precisava, o que ela realmente queria enxergar no trabalho através do recurso de um espelho. Então, ela olhava para o espelho e corrigia o trabalho. Então, isso sempre me chamou a atenção. Por que ela só conseguia, e eu vou dizer exatamente a frase que ela repetia, ela só conseguia ver o trabalho através do espelho, do recurso do espelho. O que eu observo no trabalho dela, né, é que há alguma violência colocada de maneira extremamente delicada no trabalho. Essa alternância, né, entre o sentimento de violência e o sentimento de alegria e de serenidade tem a ver com o contraste das cores e dessas formas abstratas que se apresentam ali. Então, quase como se o trabalho dela fosse um pensamento, a colocação de um pensamento em cores e em imagem. E eu me pergunto se essa alternância não tem a ver com a violência pulsional que todos nós trazemos, que tem algo de mortífero que a gente traz nos nossos sentimentos e que a palavra apazigua. Então, é como se o gesto da artista nos oferecendo no seu trabalho essa presença sutil da violência e ao mesmo tempo da alegria das cores, pudesse nos fazer lembrar, sem lembrar, desses afetos enigmáticos que todos nós temos no nosso inconsciente.